Oi, gente, tudo bem? Mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, que eu percebo que gera muita dúvida, que é a aposentadoria do professor. Essa aposentadoria também sofreu alterações com a reforma da Previdência, que aconteceu lá, em novembro de 2019. E eu vou falar um pouquinho sobre ela hoje, quem tem o direito adquirido a se aposentar pelas regras antigas, quais são as regras de transição para essa aposentadoria e qual vai ser a regra definitiva para quem se filiar depois da reforma da Previdência, tá? Mas antes de começar a conversar sobre esse assunto, eu já quero pedir para que você curta o vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e me acompanhe pelo Instagram também, se você não me acompanha por lá, que é Bruna Manzato. Eu vou falar aqui sobre as regras que trouxe a emenda constitucional 103 de 2019, tá? O que acontece? Essas regras, elas se aplicam para os professores, né? Então, de ensino infantil, fundamental ou médio, que estão filiados ao INSS, que fazem parte do regime geral de previdência social. E por que eu tô falando isso? Tá? Porque muitos municípios e estados tem o seu próprio regimento de aposentadoria. Então, essas regras se aplicam para quem é filiado ao INSS. Eu não sei de que cidade você está assistindo, já comenta aqui para mim, para eu saber de que cidade você está assistindo, e se você é professor do estado, do município, mas eu quero deixar claro que, dependendo do órgão que você trabalha, vão ter regras próprias que se aplicam às aposentadorias, tá? Eu vou falar também num outro vídeo aqui, acredito que na semana que vem, sobre as aposentadorias dos professores do município de Curitiba, tá? Que eu tô aqui em Curitiba, então eu vou falar direcionado para esse pessoal, né? Esses professores, queridos professores aqui de Curitiba. Para os professores municipais, tá? Que estão filiados ao regime da Previdência Municipal aqui do município de Curitiba. Então, se você é de outro estado, procure saber, né? Se o de outro estado, ou se você é do estado ou do município, procure saber qual que é o regime de previdência social do seu estado, né? Então, se ele se aplica às regras do regime geral, porque tem muitos estados e municípios que têm aplicação, sim, das regras gerais. Então, você vai ver que se tiver lá que vocês são vinculados às regras, né, do regime geral de previdência social, vai ser exatamente o que eu vou falar aqui nesse vídeo. Agora, se você for filiado a um outro regime e eles têm regras próprias para as aposentadorias, pode ser que tenha algumas alterações quanto a isso, tá? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, vou colocar o slide para vocês. Então, eu vou falar aqui para vocês, né, da aposentadoria do professor e principalmente, né, trazendo as regras e as aplicações em 2022. Então, gente, a gente, né, tem que observar que a gente vai ter aí os professores que antes da reforma da Previdência, que aconteceu lá em 13 de novembro de 2019, eles já tinham o direito adquirido a se aposentar. Então, eles já cumpriram, né, os requisitos da antiga legislação. E o que vai acontecer com esses professores? Como eles já cumpriram os requisitos para se aposentar antes da reforma, né, eles vão ter sim direito a se aposentar por essas regras. Mesmo que, por exemplo, eu recebo muito essa questão também. Em 2019, lá antes da reforma, eu tinha os requisitos para me aposentar, doutora, mas eu não pedi aposentadoria. Então, eu posso ainda me aposentar pelas regras do direito adquirido? Posso me aposentar lá pelas regras de 2019 ou não? Eu vou ter que me aposentar, né, pelas regras de transição. E a resposta é sim, você pode se aposentar pelas regras anteriores, tá? Claro que eu falo também que é muito importante que você consulte um profissional antes de você tomar a decisão de se aposentar, porque pode ser que você se enquadre em uma regra
de transição que a sua aposentadoria seja mais benéfica, né? E o cálculo da aposentadoria a gente vai ver a seguir, mas o cálculo da aposentadoria em um dos pedágios é bem interessante. Então, pode ser que você se enquadre também numa regra de transição que o valor da sua aposentadoria possa ser um pouco maior. Tá? Então, quem tinha o direito adquirido de se aposentar em 2019, lá antes da reforma da Previdência? Os homens que completaram 30 anos de magistério e as mulheres que completaram 25 anos de magistério, né? Deixa eu só tomar uma água aqui. Então, a gente tem essa diminuição, né, de 5 anos ali para essa categoria de professor, né, em comparação com a aposentadoria por tempo de contribuição comum, né? Então, essa aqui é a regra que era a regra aplicada antes da reforma da Previdência. Então, se você tem esses requisitos, né, completou antes da reforma da Previdência, você vai conseguir se aposentar nessa regra aqui. Então, como que a gente chegava no valor da aposentadoria lá para quem tem direito de se aposentar antes da reforma da Previdência? Como a gente está falando de uma aposentadoria, né, antes da reforma da Previdência, a gente também tem que aplicar as regras de cálculo vigentes naquela época. Então, é sempre importante a gente ter isso em mente. Se a gente está tratando de uma aposentadoria antes da reforma, a gente vai aplicar a legislação de cálculo também da legislação anterior. Então, a gente vai pegar a média das 80 maiores contribuições a partir de julho de 1994, vezes o fator previdenciário, tá? O fator previdenciário é um percentual, né? É um número que cada pessoa tem o seu, né? Então, ele leva em conta o tempo de contribuição, a idade da pessoa, sexo, se é masculino ou feminino, e também a taxa de sobrevida naquele momento, tá? Então, é um pouco complicado de se calcular o fator previdenciário, mas tem uma calculadora, que é do cálculo jurídico, que vocês conseguem fazer o cálculo do fator previdenciário para que vocês possam ter aí uma ideia de quanto que é o seu fator previdenciário e o quanto isso vai impactar ali no seu salário, tá? Então, eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo. Lá você entra, preenche os seus dados, você vai precisar saber quanto tempo de contribuição você tem, e aí você chega ao seu fator previdenciário. E, gente, fator previdenciário, cada pessoa tem um, tá? Não é um fator para todo mundo. Então, cada pessoa tem o seu fator previdenciário. E aí, gente, depois que você encontra ali, né, o fator previdenciário, você multiplica, né, essa média que você chegou das 80 maiores contribuições. Então, você vai pegar as 80 maiores contribuições, após julho de 1994, vai fazer uma média, e desse valor você multiplica pelo fator previdenciário, tá? Esse fator previdenciário, né, ele sempre, não sempre, mas a maioria das vezes ele vem, claro, para diminuir o valor da aposentadoria, tá? Então, a não ser que você tenha muito tempo de contribuição e a idade um pouco mais elevada, você vai conseguir um fator previdenciário positivo, né? Positivo que a gente fala é que ou não influencia a média, ou seja, igual a 1, ou maior que isso, porque também pode ser que o fator previdenciário te beneficie, o que é um pouco mais difícil de acontecer. Mas, por exemplo, se ele for 1,5, a gente tem um fator previdenciário que é positivo, então ele vai aumentar o valor, né, da sua renda mensal inicial. E aí, fazendo o cálculo, né, do fator previdenciário vezes o seu salário de benefício, você tem aí qual vai ser o valor inicial da sua aposentadoria, tá? Quando a gente fala em renda mensal, só queria deixar claro isso aqui, quando a gente fala de renda mensal inicial, a gente está falando, né, do valor que você vai ter de aposentadoria. Então, é o seu primeiro valor de aposentadoria. Claro que isso, né, vai ser reajustado ao longo dos anos, principalmente por conta da inflação, enfim, então a gente tem reajustes anuais das aposentadorias. Mas quando a gente fala renda mensal inicial, é o primeiro valor que você vai receber de aposentadoria, tá? Então, fazendo todo
esse cálculo ali, de pegar os salários e fazer o coeficiente, você tem a sua renda mensal inicial, você descobre com qual valor inicial você vai se aposentar. E doutora, tem como fugir desse fator previdenciário, que na maioria dos casos é prejudicial? Sim, gente, tem como fugir, tá? E aí a gente tem que conseguir a pontuação exigida ali em 2019, né, que era a legislação à época. Então, se os homens completarem 91 pontos em 2019 e as mulheres 81 pontos em 2019, você consegue que o seu salário de benefício seja multiplicado por 100, né? Ou seja, que você não incida o fator previdenciário ao seu salário de benefício. E isso é bem vantajoso, tá? Esses pontos, eles são fixados em 2019, tá? Que é a soma da idade mais o tempo de contribuição. Então, essa aqui é como a gente calcula a renda mensal inicial antes da reforma da Previdência. E quem não completou os requisitos para se aposentar até 13 de novembro de 2019? O que vai acontecer com esses profs que não conseguiram completar aí os 30 anos, se homem, e 25 anos se mulher de magistério? O que vai acontecer com eles? Vai ter as regras de transição, tá? Então, não se desesperem, profs, que não conseguiram completar, né, o tempo de contribuição mínimo ali até a reforma da Previdência, que a gente tem as regras de transição para cada caso, tá? Então, quais são essas regras de transição? O pedágio 100%, os pontos, a idade mínima e a aposentadoria programada do professor, que é a aposentadoria por idade, que essa última regra, na verdade, é a regra definitiva. Então, é a regra para quem se filiar, né, começar a contribuir para o INSS após 13 de novembro de 2019. Então, na verdade, são 3 regras de transição, que é a pedágio, pontos, idade mínima, e uma regra definitiva para quem se filiar após a reforma da Previdência. Então, vamos falar sobre as regras de transição, tá? A primeira regra é o pedágio de 100%. Então, quem não completou lá os requisitos, seja homem ou mulher, dos 30 anos de contribuição se homem e 25 se mulher, vai precisar trabalhar o dobro do tempo que faltava para se aposentar, mais idade mínima, tá? Então, vamos explicar isso aqui, para a gente conseguir entender melhor. Então, vamos supor que um homem, ele tinha 28 anos de tempo de contribuição. E aí veio a reforma da Previdência, tá? Faltam 2 anos para ele se aposentar por tempo de contribuição. Ele vai precisar trabalhar o dobro que faltava para ele conseguir se aposentar. Então, se faltavam 2 anos, ele vai ter que trabalhar 4 anos para conseguir se aposentar. Mas, gente, além disso, né, além de ter que trabalhar o dobro do tempo, ainda a nova legislação exige que tenha idade mínima para conseguir se aposentar. E isso é uma questão que veio pegar mesmo, assim, bem prejudicial, apesar que essa idade mínima ela não é tão grande, mas eu tenho certeza que pegou muita gente aí. Então, assim, o homem ele vai precisar ter idade mínima de 55 anos, e a mulher, idade mínima de 52 anos, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês que a gente vai falar agora da regra de cálculo. E como que ficou a regra, né, de cálculo para conseguir, para essa aposentadoria de pedágio de 100%.
Lembra que a gente falou lá, a gente falou lá no início que o salário, para a gente conseguir chegar no salário de contribuição, a gente precisa levar em conta a legislação que a gente está aplicando? Aqui a gente vai precisar aplicar as regras de cálculo que trouxe a reforma da Previdência, tá? Então, a reforma da Previdência trouxe a regra de cálculo para gente, que a gente vai ter que utilizar todos os salários de contribuição após julho de 1994, tá? Então, aqui, diferentemente do que acontecia lá antes da reforma da Previdência, a gente não consegue fazer a exclusão dos 20 menores salários de contribuição. Então, a gente vai ter que pegar tudo que tem após julho de 1994 até os salários menores e fazer a média dessas contribuições para que a gente possa chegar ali no salário de benefício, tá? Isso também é uma coisa, né, gente, que é prejudicial, porque se a gente não consegue excluir os 20 menores salários de contribuição, a nossa média tende a ser menor, tá? Só que a gente tem um contrapeso aqui, né? Então, a gente vai ter que utilizar todos os salários, mas também a gente não vai ter aplicação do fator previdenciário, que é uma coisa benéfica. Então, embora a gente vá utilizar os 20 menores salários também, ou seja, entrar tudo para a média, a gente não vai ter aplicação do fator previdenciário, que muitas vezes, como eu já falei para vocês, é prejudicial. Então, eu deixei um passo a passo aqui, né? Então, primeiro a gente encontra a média, depois o segundo passo seria o coeficiente, mas aqui a gente não tem, né? Um multiplicador para essa regra de cálculo. Então, a gente vai pegar, né, o salário de benefício que a gente encontrou aqui no passo 1, que são as médias, e multiplicar por 100%, porque a gente não tem incidência de fator previdenciário. E aí a gente vai chegar na nossa renda mensal inicial. Gente, uma coisa muito interessante aqui também, que a gente vai ter a possibilidade de fazer o descarte das contribuições menos vantajosas. Então, embora a gente não possa retirar todas as 20 menores contribuições, aqui, se a gente tiver tempo de contribuição sobrando, a gente consegue fazer o descarte, tá? E por que a gente tem que ter tempo de contribuição sobrando? Porque aqui, quando a gente descarta uma contribuição, então vamos supor que você tem uma contribuição no salário de salário mínimo, né, durante todo o ano de 2021. Então, 2021 você tem uma contribuição lá de salário mínimo. O que acontece? A gente até consegue descartar todo esse ano ali de 2021. Só que para isso, você tem que ter sobrando pelo menos ali um ano que você vai descartar de tempo de contribuição. Por quê? Porque se a gente descarta uma contribuição, ela é descartada para todos os fins. É como se ela não existisse. Então, você vai descartar uma contribuição para fazer a média dos salários, você também vai descartar essa contribuição para carência e tempo de contribuição. Então, se você está fechando os requisitos ali apertado, você não vai conseguir fazer esse descarte das contribuições menos vantajosas, tá? Então, é uma coisa que a gente pode utilizar, mas a gente tem que saber utilizar para que a gente consiga conciliar o tempo de contribuição e fechar todos os requisitos para a concessão da aposentadoria, tá? Eu coloquei um caso prático aqui para vocês. Deixa eu deixar um pouquinho menor aqui, daí vocês conseguem ver, eu acredito. Tomara que vocês estejam conseguindo ver. Então, assim, gente, um homem que ele tinha, é mais ou menos o caso que eu falei, né? Ele tinha 28 anos de magistério até a data ali da reforma da Previdência. Então, ele não conseguiu completar os 30 anos. Então, ele vai, né? E ele tinha 45 anos de idade, então ele era jovem. Só que faltavam só 2 anos, gente, 2 anos para ele se aposentar e ele não conseguiu cumprir os requisitos. Então, ele vai ter que trabalhar esses 2 anos que faltava para se aposentar
mais 100% do pedágio, então mais 2 anos. Então ele vai precisar trabalhar mais 4 anos, e aí é que vem, né, gente, vai precisar cumprir a idade mínima de 55 anos, tá? Então, se ele tinha 45 anos, né, ele tinha 45 anos lá, ele vai precisar cumprir os 55, ele vai ter que trabalhar mais 10 anos. E isso aqui muito triste para quem estava ali muito pertinho de se aposentar, só faltavam 2 anos, vai ter que trabalhar mais 10 anos. E aí ele vai, né, vai ter que em 2023 ele já vai ter cumprido o tempo, né? Porque ele só precisava trabalhar mais 4 anos. Mas ele vai ter que esperar o seu aniversário de 55 anos, que só vai acontecer em 2029, tá? E aí a sua renda mensal inicial vai ser 100%, né? O que eu já tinha explicado ali para vocês. Então, e aqui também é interessante a gente analisar que ele vai poder utilizar o descarte aqui das contribuições, porque veja só, em 2023 ele já vai ter completado, né, o tempo para se aposentar. E se ele continuar trabalhando, porque ele precisa completar a idade mínima, ele vai ter vai ter ali pelo menos, vai ter 6 anos, né? Então, se ele cumprir em 2023 e se for se aposentar lá só em 2029, ele vai ter 6 anos para que vai ter que esperar a idade, completar a idade. Então, se ele continuar trabalhando dentro desse período, ele pode sim descartar, né? Escolher ali um período e descartar das contribuições e conseguir uma renda mensal melhor, né, do que não descartar nenhuma. Então, é bem interessante que nesse caso que ele vai poder utilizar o descarte, mas claro, né, gente, uma pena que ele vai ter que esperar mais 10 anos para conseguir se aposentar. Tá? E aí a gente passa para a segunda regra de transição, que é por pontos, tá? Então, o homem, ele tem que completar os 30 anos de magistério e somar 94 pontos. A mulher tem que completar os 25 anos de magistério e somar 84 pontos. Essa pontuação aqui, que eu coloquei para vocês, de 94 para o homem e 84 para a mulher, é a pontuação necessária em 2022, tá? Então, nesse ano aqui. E essa pontuação vai subindo todo ano de mais um ponto até o limite de 92 pontos para a mulher e 100 pontos para o homem, tá? E como que vai ficar a renda mensal inicial aqui nessa questão dos pontos, tá? Deixa eu mudar aqui para vocês. A mesma coisa da anterior, então a gente vai lá encontrar a média de todas as contribuições depois de julho de 1994, sem excluir. Então a gente vai encontrar aqui a média. E aqui a gente tem o coeficiente, tá, gente? O que é esse coeficiente? É a mesma coisa que tinha lá antes da reforma da Previdência, que a gente tinha o fator previdenciário. Aqui, nas regras de transição, a gente não tem mais fator previdenciário, a gente tem coeficiente, que é o nome que a legislação resolveu dar para esse cara aqui, não é mais fator previdenciário. E como que vai funcionar? Então, para as mulheres, o coeficiente, para todo mundo, o coeficiente começa em 60%, tá? Então, você vai pegar a sua média de contribuições e vai iniciar em 60%, tá? Então, se o seu salário se sua média, né, o salário de benefício der R$ 2.000, você vai pegar 60% desse salário. E você pode sim conseguir um coeficiente maior do que 60%, se para as mulheres, tá? Superados os 15 anos de contribuição, a cada ano que você tiver a mais de 15 anos de contribuição, você soma 2%. E para os homens que superarem 20 anos de contribuição, tá? Eu não sei se ficou claro aqui essa parte, mas assim, todo mundo começa com 60%. Então, você não vai receber menos do que 60% da sua média de salários. Então, achou lá a sua média de salários.
inicia em 60%. As mulheres que completarem mais de 15 anos de tempo de contribuição, a cada ano ganha 2%. Então, se você tem 16 anos de tempo de contribuição, você tem 62%. Entendeu? Vai sempre somando 2% a mais a cada ano completos para as mulheres. Para os homens, é o que exceder os 20 anos de tempo de contribuição. Então, quem tem 20 anos de tempo de contribuição e é homem, vai se aposentar com 60%. Tem 21 anos de tempo de contribuição, vai se aposentar com 62%. Tem 22 anos de tempo de contribuição, vai se aposentar com 64% da média das contribuições, tá? Então, esse é o coeficiente que a gente traz aqui que a reforma da Previdência trouxe para a aposentadoria por pontos, tá, gente? Deixa eu só ver uma coisa aqui, só um minutinho. É que o meu slide aqui tá... tá certo. Então, é aquele mesmo passo a passo lá do anterior. Então, a gente vai pegar aqui o que a gente encontrou da média de contribuição, né, do salário de contribuição, e vai multiplicar pelo coeficiente no segundo passo. Então, se você é mulher e só tem os 15 anos de tempo de contribuição, você vai multiplicar o seu salário de contribuição por 60. Se você é homem e só tem 20 anos, você vai receber só 60% da sua média de contribuição. Então, aqui também, né, tem um impacto bem negativo na renda mensal inicial para esses professores que se enquadram nessa regra de pontos, tá? E aí, eu trouxe um caso prático para a gente entender um pouco melhor de como funciona essa regra na prática, tá? Então, vamos supor que um homem, lá, de novo, gente, muito pertinho de se aposentar, 28 anos de magistério, até 13/11 de 2019. Só que ele tinha 45 anos de idade. Então, né, nessa época aqui, em 2019, ele tinha 43 pontos, tá? Porque a gente soma ali 28 anos de magistério. Eu tô tentando pegar minha calculadora, mas aqui eu não vou conseguir mostrar para vocês. Mas somem aí, ó, 28 anos de magistério mais 45 anos de idade, ele tem 73 pontos. Só que o exigido lá para ele conseguir se aposentar nessa aposentadoria por pontos em 2019 era 91 pontos e ele só tinha 73. Então, a gente vê ali que, né, nessa tabelinha que eu coloquei para vocês, a gente aumenta ali, né, cada ano sobe um ponto. Então, cada ano, 2019 precisava de 91, 2020, 92, 2021, 93 pontos, tá? E aí é importante falar também que, embora essa pontuação suba um ponto por ano, o segurado, né, o professor, ele vai ganhar a cada ano um ponto da idade e um ponto do tempo de contribuição. Então, ele vai ganhar 2 pontos a cada ano, tá? Então, se você ver ali do ladinho, onde que eu coloquei os exemplos, tá? Tem toda a progressão ali até ele conseguir chegar na pontuação. Então, 2020, 75 pontos. 2021, ele tinha 77 pontos. Ó, ele ganhou 2 pontos. Um da idade e um do tempo de contribuição. E ele vai conseguir atingir a aposentadoria dele em 2033, tá? Quando ele completar 100 pontos, tá?
Então, em 2033. Vai demorar um pouquinho, então essa regra aqui de pontos, ela não é tão benéfica. Tanto porque a renda mensal inicial, ela tem ali, né, a questão do coeficiente, e também porque vai demorar muito mais para conseguir se aposentar, tá? Então, ela não é uma regra tão vantajosa. E aí, a nossa terceira regra de transição é a da idade mínima, tá? Então, o homem, ele vai precisar completar os 30 anos de magistério, tá? E ter 57 anos e 6 meses em 2022. Então, essa regrinha aqui também é uma que ela tem alteração, né? Todo ano ela sobe, aumenta anualmente 6 meses, tá? Até alcançar 57 anos para as mulheres e 60 anos para os homens, tá? Então, essa regrinha aqui é de ter 57 anos o homem e 52 anos e 6 meses, né? 57 anos e 6 meses o homem, 52 anos e 6 meses a mulher, é a idade necessária em 2022. Em 2023, vai ser 58 anos para o homem e 53 anos para a mulher, tá? Então, vamos lá de novo. Então, o homem vai precisar ter 30 anos de magistério, mais 57 anos e 6 meses. A mulher vai precisar ter 25 anos de magistério, mais 52 anos e 6 meses. Tá? Essa aqui é a regra de transição por idade mínima. Deixa eu mudar aqui. Como que vai ficar o cálculo dessa regra de transição? Gente, é exatamente o cálculo que a gente falou lá na regra por pontos, tá? A mesma coisa. Encontrar a média de todas as contribuições após julho de 94 e o resultado vai ser o salário de benefício. Mesma coisa do coeficiente, 60%. Superados 15 anos para a mulher, ganha mais 2% a cada ano, e superados os 20 anos para os homens, ganha 2% a cada ano que superar os 20 anos. Acho que ficou bem claro, né? Essa aqui. A outra coisa que é importante falar também é que a gente pode superar o 100%. Como assim, doutora, superar o 100%? Lembra que a gente tem lá, começa em 60% e, né, para as mulheres, o que ultrapassar os 15 anos, a cada ano, 2%. E se eu tiver lá, fizer a somatória e tiver 110%, né? Porque eu já tenho muito tempo de contribuição. Sim, você vai poder se aposentar com 110% do seu salário de benefício. Então, vai ser uma ótima renda mensal inicial. Claro que é um pouco difícil de conseguir, porque a gente precisa de muito tempo de contribuição, né, gente? Mas é possível, sim, conseguir mais do que 100%. Então, ele não limita em 100%. Aqui um caso prático para que a gente possa entender um pouco melhor. Então, novamente, lá o nosso homem de 28 anos de magistério até a reforma da Previdência e 45 anos de idade. Então, ele vai precisar atingir a idade mínima, tá? E aí, lembra que a gente falou lá que a idade mínima, ela aumenta de 6 em 6 meses a cada ano, tá? Ele tinha 45 anos. Ele precisa ter, né, os 30 anos de magistério. E em 2022, ele precisa ter 57 anos e 6 meses de idade. Só que ele tinha, né, em 2019 ali, ó, se a gente for analisar, em 2019 ele tinha 45, né? Quando ele vai conseguir chegar na idade mínima? Porque ele só precisa, né, se a gente for analisar pela regra, ele só precisa ali dos 30 anos de magistério. Então, se ele tinha 28 anos de magistério, precisa trabalhar mais 2 e, né, completaria os 30 anos. Mas, claro, né, gente, não ia ficar tão fácil assim. Vai precisar, sim, cumprir
a idade mínima, que ele vai conseguir essa idade mínima só em 2034, quando ele completar 60 anos. Então, também é uma regra que vai demorar bastante aí para os profs conseguirem atingir. E aí, o que a gente tem para para os professores que não se filiaram, né, que se filiaram depois, né, após a emenda constitucional de 13 de novembro de 2019. O que vai acontecer com esses profs? Eles vão entrar na regra definitiva, que é a regra nova, né? Então, eles não vão ter regras de transição, como todas essas 3 aqui que nós falamos. E claro, né, nem direito adquirido, porque ele acabou de entrar, então ele tem que trabalhar assim, né, gente? Tem que trabalhar mais um pouco. Então, qual que é a regra nova para os professores? Então, quem se filiou, quem entrou, acabou de começar a ser professor em 2019, ele vai se aposentar com 60 anos de idade, os homens, 57 anos de idade, as mulheres, e 25 anos de magistério para ambos os sexos, tá? Então, essa vai ser a nova aposentadoria do professor. E como que vai ficar o valor dessa nova aposentadoria do prof, gente? Vai ficar a mesma coisa ali que a gente falou das outras regras de transição. Então, ele vai fazer a apuração da média de todas as contribuições após julho de 94 e o coeficiente de 60%, né, aumentando ali 2% para as mulheres que ultrapassarem 15 anos e para os homens que ultrapassarem 20 anos de tempo de contribuição, tá? Aí vai pegar o salário de benefício e multiplicar pelo coeficiente que conseguiu ali, também podendo ultrapassar, né, os 100% de salário de benefício. Então, desculpa, os 100% do coeficiente. Então, se ultrapassar, vai poder ultrapassar isso, vai ser muito bom para a aposentadoria, tá? Gente, no vídeo de hoje era isso que eu tenho para falar para vocês sobre a aposentadoria dos profs, tá? Do regime geral de previdência social. Eu deixei aqui meu Instagram, meu contato, se vocês precisarem de alguma coisa. Se vocês tiverem alguma dúvida, mande aqui nesse vídeo também, ou mande lá no meu contato, ou no Instagram, que a gente consegue se falar por lá também, tá? Não esqueça de encaminhar esse vídeo para algum professor que está com muitas dúvidas aí na sua aposentadoria depois da reforma da Previdência, tá? Então, a gente viu bem detalhadamente aqui, né, quem se enquadra, quem tem o direito adquirido, quais as regras de transição que são possíveis para esses casos e a regra definitiva para os professores que entraram, né, que no mercado de trabalho, que se filiaram depois da reforma da Previdência, tá? No vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham entendido tudo. E se não entenderam, eu fico à disposição, tá? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.